Agora sim, abrindo o nosso evento, né, já dando início ao Fórum Imobiliário Presidente Prudente 2020, eu vou convidar aqui ao palco um grande nome do setor aí que atua na região. Ele tá à frente da regional de Presidente Prudente da Elo e também é diretor fundador da Luca Imóveis. Então já convido aqui ao nosso palco virtual, vou colocar ele na tela aqui, o Lucas Krasucki. Lucas, se eu falei errado o seu nome, você me corrija, tá bom? Não. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Um prazer receber você aqui nessa abertura de Fórum Imobiliário Prudente 2020. Legal, Leonardo. Primeiro, eu agradeço a oportunidade e a honra de estar aí abrindo o palco do mercado imobiliário aqui, desse evento que você está fazendo em Prudente Região. Vem de encontro com os objetivos, tanto meu quanto dos meus sócios, inclusive, você não citou e eu vou então registrar a Unimob, que é uma associação das imobiliárias de Presidente Prudente, na qual eu faço parte, eu sou um dos fundadores. Nós somos hoje em 8 imobiliárias, que toda quinta-feira, das 7h30 da manhã até as 9h30, hoje tive que me ausentar por causa do evento, mas rigorosamente lá tomamos um cafezinho. A pandemia não permite tomar o café, mas temos um encontro online e sempre buscando trocar informação. O quanto é relevante a gente trocar as informações, que tem muitos que ainda vê como perda de tempo, mas eu digo que é a maior pós-graduação que alguém pode fazer, é o melhor facilitador quando você tem trocas de experiências, inclusive com seus concorrentes, que aí você acaba absorvendo essas experiências e aplicando no seu dia. Com certeza. O Romeu Buzarello esteve com a gente aqui em boa parte dos eventos desse ano e ele sempre cita essa questão. Ele chama de hora bar, né? Mas, hora bar. Não necessariamente bar bebida, né? Mas ele fala realmente da importância dessa troca de experiências, enfim, do relacionamento para fortalecer o mercado. Lucas, eu também vou convidar aqui ao palco agora na sequência o Henrique Sisma, que é diretor de conteúdo, jornalista aqui da Smarts, e como a gente até conversou antes, o Henrique vai conduzir o bate-papo aí, vai trazer algumas perguntas para você, e claro, quem tiver da audiência dúvidas também, vá colocando no chat do evento, aí no chat do palco, no Hopin, na plataforma, e a gente vai repassando aqui ao Lucas na medida que o tempo permitir. Tá bom? Legal. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso painel de abertura. Eu já vou sair aqui da tela, deixar vocês dois aí conduzirem o bate-papo e eu volto apenas no final para dar continuidade com a programação. Obrigado, Rick. Obrigado, Lucas, novamente. Valeu, Léo. Valeu. Tudo bem, Lucas? Bom dia. Bom dia, Henrique. Tranquilo? Tudo certo. Prazer em entrevistá-lo pela primeira vez. Como o Léo disse aí na abertura, a gente se propõe a entregar conteúdo para os tomadores de decisão do mercado imobiliário e certamente essa é uma excelente oportunidade para a gente atualizar esses líderes aí de Presidente Prudente e região nesse bate-papo contigo. Então, eu gostaria de começar aproveitando que você é o diretor da regional da Elo, e como um dos objetivos aqui nesse painel é trazer o panorama do mercado de loteamentos aí na região e também no estado de São Paulo, eventualmente se alguém atua fora da região de Prudente, mas está nos acompanhando aqui também, eu gostaria de saber quais são os números mais recentes aí da Elo em relação aos lançamentos e às vendas. Se houve uma recuperação nesse terceiro trimestre tão forte como a gente tem observado no segmento vertical, Lucas. O que eu tenho para dizer é que a Elo nada mais é do que um elo dos incorporadores, das pessoas que buscam aí estar trocando as informações, e tem muitos players aqui do mercado imobiliário que ainda não fazem parte da Elo, mas de alguma forma a gente está trocando essas informações, em especial quando a gente busca aí nos unir para atender as demandas aí que os órgãos públicos vêm nos passando. Então essa troca de informação, esse relacionamento que nós temos, traz números não só da Elo, mas o número de Prudente. É bem positivo a procura para os horizontais, em especial aumentou um pouco por causa da necessidade aí da pessoa de ter um conforto maior para sua família. Então nós percebemos que nas últimas semanas, assim, principalmente aí de julho para cá, houve uma procura significativa, representativa, que muitos incorporadores estavam com estoque e esses estoques acabaram diminuindo significativamente. Não teve grandes lançamentos nesse período, Prudente só passou por um lançamento aqui na nossa região representativo, que também teve um sucesso interessante de vendas, e eu digo para você que o melhor está por vir. Tive informações ontem da prefeitura aqui da região de Presidente Prudente que nós temos quase 40 diretrizes sendo conduzidas
3 empreendimentos aprovados, 3 em fase final, que só esses empreendimentos, esses 6 aprovados em aprovação final, totalizam 7 mil lotes. Então, são números positivos que mostram com que quem estava um pouco parado quis acelerar o processo para aprovar, para surfar de alguma forma nessa onda que está vindo. Bacana. E esses empreendimentos, eles devem ser lançados no ano que vem? Tem uma previsão já? Porque o que a gente viu Desculpa. O que a gente viu no mercado vertical é que no segundo trimestre houve um represamento muito grande de projetos e a partir de uma recuperação da economia e principalmente um arrefecimento dos casos de Covid-19, com a abertura da economia, esses lançamentos vieram com tudo agora no terceiro trimestre e vão vir mais ainda no quarto trimestre, né? Eu estava vendo ontem que a MRV espera bater um novo recorde nesse último trimestre do ano. Queria saber se esse panorama é parecido aí com os loteamentos. Dos 3 aprovados em Prudente, os 3 serão lançados esse ano. E diferente dos verticais que estavam com os projetos já na gaveta, gatilhado para esperar o melhor momento, já na parte dos incorporadores assim não estava. Eu percebia que estava indo num ritmo mais lento no que diz respeito à aprovação, querendo entender muito o mercado para aí sim aprovar o projeto e lançar no momento oportuno. Então nós nos vimos aí de calça curta, entre aspas, porque a demanda existe e não tem o projeto aprovado agora para ser lançado. Tanto é que os 3 aprovados serão lançados esse ano. Um para a incorporadora Funada, que é uma das mais fortes aqui da região, e outra pela Buritis, que tem aí um cenário nacional, lançando 2 empreendimentos em Prudente. Perfeito, Lucas. Na sua avaliação aí pelos contatos que você tem, né, as pessoas que você conversa, aí, os líderes dessas incorporadoras, loteadoras, quais os maiores desafios atualmente para esse mercado de loteamentos e para que ele consiga aproveitar esse aumento da demanda que você mesmo colocou agora na sua última resposta, que a gente tem observado desde o início da pandemia, né? E nesse sentido dos desafios, se você me permite emendar já mais uma pergunta, quais ações vocês na Elo têm realizado para contribuir com a superação desses desafios? O desafio maior se chama burocracia. E que quando a gente trabalha com a burocracia, não é só um órgão competente, não é só a prefeitura, ou não é só os fornecedores aí de água, de energia, no caso aqui em Prudente, a Energisa e a Sabesp, enfim, tem N entidades, N empresas que a gente precisa, órgãos públicos, a gente precisa de alguma forma dar celeridade nos nossos processos e infelizmente isso nós não conseguimos. Por outro lado, já não é de agora, já faz algum tempo que os incorporadores locais estão se unindo, seja para fazer um consórcio, acompanhar um consórcio na Sabesp, para que juntos possa trazer água, levar o esgoto, seja para reivindicar ou sugerir algumas mudanças no processo de aprovação na prefeitura, na Sabesp e assim por diante. E nós aqui em Prudente estamos tendo uma abertura bem interessante. O que antes parecia que era bem fechado, um pouco antes da pandemia já tinha percebido já essa vontade dos órgãos competentes, das pessoas envolvidas quererem de alguma forma entender para facilitar, mas mesmo assim, querendo entender para facilitar, não é de um dia para a noite que a gente consegue isso. Então nós vamos plantando as sementinhas, vamos sugerindo, vamos adequando, vamos nos reunindo, os incorporadores, pleiteando, conversando com a Sabesp, e o Sabesp, Energisa, Prefeitura, enfim. Mas a pandemia, por outro lado, também acabou atrapalhando também os processos dessas próprias entidades, né? Quando você pensa, preciso protocolar algo na CETESB, tem que ser agora online. Às vezes, quem vai fiscalizar ou quem vai analisar o processo, enfim, nós tínhamos um contato, já até fica um pouco mais distante por causa dessa situação da pandemia. Então, o que eu vejo hoje nos incorporadores que estão aí dispostos e querem trabalhar para fazer lançamentos, é de fato o prazo, o time aí de talvez não surfar a melhor onda por não ter esses processos e projetos aprovados. Perfeito. E aí o papel da Elo é fazer essa intermediação com essas, não só com a prefeitura, como você colocou, mas com essas outras empresas responsáveis por essa questão de infraestrutura. Você tocou no termo burocracia, né? Existe algum tipo de projeto, algum planejamento da Elo enquanto instituição, enquanto associação, para apresentar para esses órgãos? A gente tem alguns exemplos, o Léo falou de algumas praças que a gente passou em Goiânia, tem um programa lá da prefeitura que consegue aprovar projetos em até 20 dias, em média, e isso nasceu, de acordo com o secretário lá da prefeitura, secretário de urbanismo,
nasceu de uma demanda dos incorporadores, de associações lá da região. Então, para resolver essa questão burocrática, como que a Elo tem atuado junto a esses órgãos na região aí? Eu vou dizer a experiência que nós tivemos quando o Caio Portugal veio na minha posse, né, da nossa diretoria, eu, Renato Funada, estamos à frente aqui em Presidente Prudente. Só da presença dele, um pouco que ele explanou para as autoridades que estavam nesse evento, o que ele fazia, junto com o Secov, junto com o núcleo que se forma e que se reúne para tratar desses assuntos que diz respeito, em especial, à Lei 6766, né, os incorporadores que trata dos empreendimentos da 6766, só a presença dele já quebrou um paradigma enorme, já aproximou muito. O Ministério Público estava nesse bate-papo nosso, a Prefeitura, o pessoal da Sabesp, Energisa. Só isso já fez com que existisse um elo. Quando a gente fala a Elo é uma associação que ela, querendo ou não, pelo tamanho dela e pela proporção e pela seriedade das pessoas envolvidas na ponta, ela acaba sendo um escudo para quem está desafiando, que até quem está buscando aprovar um empreendimento. Então, quando você faz parte de uma associação como a Elo, como algumas situações que existiram com a taxa, uma liminar para a CETESB na época, um valor diferenciado para quem era associado ou não, de alguma forma acaba sendo como escudo. Por outro lado, eu vejo que os incorporadores, vou falar pela minha região, e também eu até faço um paralelo, é uma região próxima que existe o Júlio Peixoto, é o delegado da Elo, da região aqui próxima nossa, ele é de Oswaldo Cruz, mas é da região Yatori-Birigui. Lá os incorporadores, eles uniram e vestiram a camisa Elo. Aqui, nós nos unimos e vestimos a camisa no modo geral, que também fazemos parte da Elo. Mas muitos desses incorporadores fazem parte do CODEP, que é um Conselho de Desenvolvimento Urbano de Prudente, e há 3 anos eu participo colaborando junto com outros 8 ou 9 pessoas aí que estão envolvidos não só em loteamento, mas verticais, enfim, nos vários braços do mercado imobiliário. E aqui também foi sugerido que fosse, então, implantada a aprovação online, tudo online na prefeitura. E nós tivemos, há 3 meses atrás, a notícia que estão implantando. Então, de alguma forma, não é uma bandeira Elo que conseguiu isso, mas são os mesmos representantes, as mesmas pessoas que têm interesse, que estão vestindo, então, CODEP, né? E estamos levando isso e sugerindo e estamos tendo êxito, graças a Deus. Perfeito. Qual que é a importância do GRAPROAB aí para vocês? Porque eu entrevistei o secretário de Estado da Habitação, o Flávio Amari, por 2 vezes durante a pandemia, e nas 2 oportunidades ele, inclusive a última vez foi no Summit Moradias Populares que o Léo mencionou na abertura, e nas 2 ocasiões ele bateu muito na tecla de que o GRAPROAB estava se digitalizando, estava muito mais ágil para analisar e aprovar projetos. O que vocês têm sentido do GRAPROAB nesses últimos meses? Se a pandemia de alguma forma acelerou isso? Porque, inclusive, é interessante a gente saber a visão de vocês para uma próxima oportunidade levar isso para o secretário, para quem está à frente dessa entidade, né? Não só a GRAPROAB, como a Sabesp, como a Energisa e até mesmo a Prefeitura, nós percebemos que evoluiu muito. Esses meses de pandemia acelerou anos aí no que diz respeito a, talvez, a parte de comunicação e processos. Está muito longe do que nós gostaríamos ou do que o mercado precisa, mas é significativo aí essa mudança e essa forma que estão acelerando. GRAPROAB, aqui para Presidente Prudente, vamos pensar aqui, o loteamento, é claro, todos têm que passar pela GRAPROAB, tem que ter as compatibilizações e tudo mais. Mas antes não tinha muitos empreendimentos acima de 200 unidades em Prudente, verticais, casas e tudo mais. E agora está tendo uma mudança desse cenário e está tendo uma demanda muito grande. E qual que é o maior problema que eu vejo hoje, Henrique? Profissionais que não estão acostumados a lidar com esses empreendimentos sendo contratados para aprovar nos órgãos competentes XYZ. E aí, isso aí eu faço meia culpa, porque nós, como empreendedores do mercado imobiliário, se nós contratamos profissionais que talvez não consigam desenvolver um bom papel e nos representar nos órgãos, acabamos, então, exigindo da GRAPROAB, da Sabesp, da Energisa, da Prefeitura, mas talvez, se nós olharmos para o nosso prestador de serviço, ver se realmente ele é capacitado, se realmente é a pessoa certa para aquele tipo de empreendimento, se nós tivermos certo disso, eu tenho certeza que esse fluxo melhora em mais de 50%. Então, é que a gente fala, o que a GRAPROAB está fazendo, né? Eu já percebo que eles estão melhorando, mas o que nós estamos fazendo? Acho um insight muito interessante para os incorporadores, para quem pretende fazer qualquer projeto que vá para o GRAPROAB ou vá para esses outros
que eu citei, a primeira coisa vai para de casa, o meu projeto. Quem tem habilidade para provar isso? Essa pessoa já viu isso, ela sabe todos os passos, porque senão nessa tentativa e erro acaba ficando moroso e a sensação que o incorporador tem é que o órgão público está travando nós, mas às vezes não é o caso. É só uma sugestão que eu vivi na pele isso e digo com todas as letras que nem sempre o culpado é a burocracia de lá, e sim é o lado de cá. Perfeito, eu vou fazer o papel de porta-voz aqui, eu não sou desenvolvedor imobiliário, né? Quem sou eu para dar dica, mas o pessoal que está nos assistindo, realmente essa é uma resposta até certo ponto padrão que a gente recebe quando a gente questiona. A Smartz, ela está no mercado para levar informação e para ver o lado dos incorporadores, dos loteadores. Então a gente, quando questiona os secretários de urbanismo, os secretários de habitação, de aprovação, essa é uma resposta que eles costumam dar. Muitas vezes o projeto não chega nos moldes que precisa para que a análise e aprovação seja célere. Então, acho que você tocou num ponto aí essencial, Lucas. Eu queria chamar a atenção da audiência, pessoal que está nos assistindo. Eu sei que o ambiente online tira um pouco da timidez. A gente, quando estava nos eventos presenciais, o pessoal tinha um pouco de vergonha de levantar a mão, pegar o microfone. Então, aproveitem dessa ferramenta, dessa oportunidade, da experiência que o Lucas tem, à frente aí da Elo, à frente do grupo de imobiliários, que eu me esqueci o nome, Lucas, depois você pode falar novamente. Unimob. Então, aproveitem para fazer perguntas e eu repasso aqui para o Lucas. Eu queria avançar um pouquinho para um assunto, Lucas, que está na mídia aí todos os dias, né? Em todos os dias dos últimos meses, não sai da mídia e tem pautado praticamente todas as reuniões de associações do setor, imagino que também tenha sido discutido na Elo, na Unimob, que é o expressivo aumento nos custos dos materiais de construção. Então eu queria saber até que ponto, né, em que medida isso já afetou o mercado de loteamentos, considerando que o comprador do terreno vai ter de construir. Então isso pode de alguma forma frear esse ímpeto. E em termos de reajuste das parcelas do contrato, tem algum impacto ou não? Isso é mais no mercado vertical? Na realidade, o que tem que haver aí nessa situação do contratual é bom senso, né? Então, o que adianta também aplicar o índice e depois ter as devoluções dos imóveis? Enfim, eu acho que não é o caminho. Numa situação como essa, com o IGPM, por exemplo, chegando a quase 24% esse mês, né, no aniversário desse mês, a minha sugestão é que a gente tenha bom senso. Mas trazendo, então, para o impacto no que diz respeito aos valores da mercadoria, o que eu estou percebendo as pessoas estão com vontade de construir a sua casa, estão acelerando os processos dos projetos, e nós estamos orientando que não inicie a obra agora, não faz sentido você começar a obra faltando o material. Uhum. Espera janeiro e fevereiro, que tudo indica que os aumentos não vão ter aí não vai diminuir os valores, mas pelo menos o mercado vai estar mais abastecido, fazendo com que os oportunistas parem um pouco de atuar. Não quer dizer que a inflação, não quer dizer que o aumento de preço, não quer dizer que uma série de coisas seja por causa dos oportunistas. Mas o que eu vejo que sim, impacta para alguns que estão indecisos se querem construir ou não. Então, para esse que está indeciso, ele fala, não, vou esperar o momento certo. Talvez ele já comece a ficar impactado, será que foi bom comprar o lote? Porque eu vou devolver o lote, uma série de coisas. Isso é ruim, mas eu entendo que é uma fatia muito pequena do que nós estamos hoje vendo no mercado. Eu vejo que as pessoas estão dando muito mais valor de ter a casa própria, ter muito mais valor de ter uma casa diferente, querem construir sim, pelo menos nós que estamos na frente como imobiliária, eu percebo essa movimentação. Nós tivemos algumas vendas de alguns lotes que estavam no estoque, que fazia algum tempo que não tinha procura, e houve uma procura muito, muito interessante, vendas realizadas. Então, se você me pergunta qual que é o impacto, se é positivo ou negativo, é claro que o aumento é negativo. Por outro lado, não é esse o motivo que as pessoas estão deixando de construir, não é o maior motivo. Perfeito. Você tocou num ponto até que eu não tinha trazido para o debate, a questão das devoluções, de destratar. Há uns 2 anos, o mercado imobiliário, 2, 3 anos, o mercado imobiliário sofreu muito com essa questão dos distratos, tanto que foi aprovada uma lei federal exclusivamente para tratar desse assunto. Como é que está o panorama das devoluções no mercado de loteamentos? E considerando o cenário de pandemia, né, desde março, esse índice, ele aumentou, ele se manteve? Qual foi o papel das associações e das empresas conversando, dialogando com o adquirente do lote? Da pandemia para cá, nós não tivemos muitos encontros para tratar deste item.
Eu vou então passar o que eu vejo no que diz respeito aos empreendimentos que eu estou envolvido. Perfeito. Distrato não tive nenhum. Renegociação e ajuste, alguns. O que houve foi algumas inadimplências pontuais. Talvez por causa que a pessoa deixou de receber alguma situação salarial, alguma situação do comércio dela não está funcionando, mas que nada mais foi do que fazer um ajuste, reparcelar e alguma coisa desse sentido. Para não falar que eu não vi, tem um possível distrato. E se fosse num cenário anterior, que vamos pensar 2 anos atrás, uma incerteza do mercado, as pessoas se arrependendo de ter comprado o imóvel, a pandemia poderia acelerar o processo de distrato. Só que as oportunidades que eu vejo hoje, que a pessoa antes de distratar, ela fala, mas quanto vai valer esse lote daqui a 2 anos? Nossa, as mercadorias estão tudo aumentando, será que vai ficar muito mais caro? Ah, não, vou fazer o possível para não distratar, para que eu, então, aproveite essa possível valorização ou não perca essa oportunidade. Né? Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Felipe Fontes. O mercado de informal, construções, casas, impacta muito a região de Prudente? Ele é de Ribeirão. Aqui em Ribeirão está complicado, joga muito para baixo os preços. Em algumas regiões é complicado manter a competitividade e fechar a conta. E aí, Lucas, qual que é a realidade em Prudente? Aqui temos bastante construtores, tem bastante profissionais do mercado imobiliário, muitas imobiliárias, inclusive, que constroem, pega o empreiteirinho, enfim, aquele pedreiro que trabalha muitos anos com ela e constrói. Não está tendo tanto impacto para trazer o valor para baixo. O que eu vejo é que tem vários nichos, várias formas de nós olharmos esse mercado. Quando o cliente procura um tipo de produto, ele só encontra nas grandes incorporadoras e construtoras. Agora, tem outros que eu preciso aproveitar o benefício, por exemplo, aí dos juros baratos, eu preciso comprar agora, quero morar agora, tal. Eu estou misturando um pouco as bolas, talvez eu não estou sendo tão direto na resposta, eu vou voltar um pouco. A resposta, eu não vejo que aqui atrapalha, não. O valor aqui, essas empreiteirinhas, essas construtoras pequenininhas, esses que faziam 1 ou 2 casas para vender, não atrapalha o mercado no que diz respeito a preço. Só que fica claro quando você vê um produto, qual que é de uma grande construtora e qual que é desse pequenininho. Então, a gente tem os nichos de produtos e pessoas que compram dos diversos braços. Perfeito. Felipe, acho que está respondido. Se você tiver alguma dúvida complementar, pode colocar aqui no chat. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Caio Portugal, Lucas, você falou dele um pouco antes aí, num evento que a gente fez, não me lembro agora qual depois o Léo até pode lembrar e colocar aqui, mas eu fiz essa pergunta para ele que eu também vou fazer para você, porque eu queria saber quais são suas impressões sobre esse movimento que ficou conhecido como êxodo urbano. O Felipe, que é aí de Ribeirão, o Léo colocou aqui, foi no Fórum de Ribeirão mesmo que eu falei com o Caio Portugal. Essa situação também ocorreu em Presidente Prudente ou aí nos municípios vizinhos, porque por não estar tão próximo de São Paulo, de Campinas, que são centros maiores, esse estímulo também chegou aí ou chegou em menor intensidade nesse projeto da região? Como é que foi? Não, chegou sim, mas bem menor se comparado aí com as cidades mais próximas de São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade que chama Cunha, perto de Aparecida do Norte, ali perto de Paraty, e lá houve um crescimento absurdo, em lotes, enfim, as pessoas querendo ali residir pela proximidade que tem de São Paulo, mas também pela qualidade de vida que tem ali naquela cidade, que é maravilhosa. Prudente, quando falar, está muito distante de São Paulo, nós estamos a 50 minutos pegando o avião, então é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Relativo. É relativo, depende de como você vê, ainda mais depende de como você trabalha. Eu tive alguns contatos aqui na imobiliária de pessoas, por exemplo, que trabalham no Banco Itaú, que veio de São Paulo para cá porque poderia escolher o lugar para morar, que trabalharia home office definitivamente, em definitivo. Marido e mulher mudaram para Prudente, procuraram imóveis que pudessem estar mobiliado, aqui nós não temos ainda muitas dessas oportunidades, acabou alugando uma casa para conhecer a cidade, para ver se aqui é o lugar para se viver. E eu já tive outros, 2 amigos, inclusive um amigo da minha irmã, que também nessa modalidade home office, conseguiu sair da Grande São Paulo e voltou então para Presidente Prudente, a terra natal da mulher dele. Então, com a menor proporção, se comparado aí às cidades próximas de São Paulo, mas Prudente também está sendo bem procurada devido à qualidade de vida que a cidade tem. Ela é pequena para ser grande, grande para ser pequena.
Ela é muito pequena se comparado com as grandes capitais, mas ela tem a qualidade de vida, a segurança aqui, a cidade limpa, moderna, dentro claro, dos padrões e tamanho da cidade de Prudente. Então é uma cidade muito acolhedora. Então eu vejo sim um movimento, o pessoal vindo para Prudente, mas proporcionalmente aí as cidades próximas de São Paulo é com uma menor intensidade. E isso vai impactar de alguma forma na oferta necessária pelas loteadoras, pelas incorporadoras? O mercado imobiliário local está se preparando para esse efeito que pode ser permanente, né? A gente está vendo as empresas gradualmente voltando aos escritórios, mas em muitos casos, você colocou aí o exemplo do Itaú, muitos colaboradores vão ficar permanentemente em home office, né? Sim, eu te digo que devido a essa movimentação do mercado, nós mesmos aqui como Look Imóveis, nos antecipamos e estamos adquirindo com um grupo de investidores apartamentos para deixar mobiliado, justamente para propor, venha conhecer Prudente. Não precisa alugar ou comprar para conhecer Prudente. Venha, se hospede-se aqui nas nossas unidades, conheça e depois adquiram uma unidade conosco. Essa vai ser, inclusive, uma das campanhas nossas. Então, te digo que é de uma grande incorporadora que faz tanto horizontal como vertical, que é o Funado, é um dos empreendimentos dele que nós estamos desenvolvendo esses projetos, justamente para atender essa demanda e sugerir por que não Prudente. Já que home office você pode escolher qualquer lugar do mundo, por que não Prudente? Uhum. Isso já estamos fazendo, isso como imobiliário e também em parceria com incorporadoras. Legal. E nesse primeiro momento, pelo que eu entendi, o maior apelo é pela locação, mas isso pode vir a impactar também a compra de um lote para construção. É isso? Com certeza, porque quando você vê alguém que não conhece Prudente, mas Prudente, quando você busca os índices, no que diz respeito à criminalidade, no que diz respeito à saúde pública, ela tem índices muito interessantes. Só que a pessoa não conhece Prudente. Então, qual que é a melhor forma de conhecer? Vem aqui, hospede-se aqui, venha conhecer os nossos restaurantes, venha conhecer o nosso Parque do Povo, que é o nosso Ibirapuera, aí de São Paulo, para trazer as devidas proporções. E compre depois conosco, e se estabeleça aqui em Prudente. Essa é um dos objetivos da Look Imóveis, e eu trazendo isso com algumas incorporadoras que fazem verticais também, para, de alguma forma, depois vender o lote. Legal. Vou aproveitar que você também é diretor fundador aí da Look Imóveis, uma imobiliária, e faz parte de um grupo de imobiliárias, para perguntar sobre essa disparada do GPM. Você chegou até a comentar numa resposta anterior, mas gostaria de aprofundar um pouco o debate nesse sentido, porque a FGV divulgou a prévia de novembro na terça-feira agora, dessa semana, e com uma alta aí de 2,67%, chegando a quase 24% acumulado nos últimos 12 meses. Na sua imobiliária, no grupo de imobiliárias que vocês fazem parte, esse é um reajuste impossível de ser aplicado nos contratos de locação, né? Ou não? Qual que é a visão de vocês aí? Depende. Depende do imóvel, depende da característica do imóvel, depende de quem lá está no imóvel, depende também do bom senso das partes. Até eu brinco na Unimob que eu falo, a gente está brincando de desaprender e aprender, né? Porque cada hora é uma notícia. Quando estava tudo parecendo que o mercado ia bem, vem a pandemia. Na primeira semana, todo mundo se desequilibrou. Como é que vai ficar os aluguéis? No caso, a nossa imobiliária, 80% dos aluguéis são comerciais. Imagine a chuva de contatos para tentar, de alguma forma, reduzir, segurar o aluguel, enfim. Mas se eu trago para 2 anos, então vamos trazer para 2017, 18, principalmente, um pouco 19, as renegociações de não aplicação do IGPM, quantas nós tivemos? Então, o aluguel que estava lá atrás, só um exemplo, a R$5.000 que alugou em 2017, talvez em 2020 também manteve os mesmos R$5.000 por causa da suposta crise, que realmente houve a crise, mas para algumas situações houve o bloqueio, aí, o congelamento desse aluguel. Para alguns casos eu consegui aplicar e não estou tendo maior dificuldade. Para 90% dos casos, o que nós estamos sugerindo? Que há um equilíbrio, há pelo menos um bom senso de ficar no meio termo. Tá, tudo bem de ficar, não vamos isentar 100%, mas também os 24, 23, 20 é impraticável. Por que não 10%? Por que não, então, um desconto progressivo? Porque toda vez que vem um índice alto, pelo menos historicamente, nunca teve uma situação dessa, 24%, mas sempre quando tem um índice alto, depois existe uma queda. Então, se você ajusta o contrato hoje, locatário e locador, e você isenta e registra isso, isentando essa correção, quando lá na frente ele não tiver alteração para cima, ou ao contrário, tiver muito baixo até uma redução, a variação negativa, isso pode ter um desconforto entre o locador. Naquela época
ele pediu para mim abaixar, eu abaixei. Agora, como é que fica? Vai ficar sem reajustar esse ano? Então, a minha sugestão, o que eu vejo, é impraticável na maior parte dos casos, 90% é impraticável. Desses 90%, mais da metade vai ter que fazer algum ajuste momentaneamente você não aplica, depois aplica e vê o que fica lá na frente. É o caminho que tem que ser, senão não tem outra forma, né? Existe uma discussão, a gente conversou com alguns especialistas, inclusive com o diretor executivo da Lopes, que é uma rede grande aí de imobiliárias, e ele levantou essa bola. Existe uma discussão já há algum tempo se o IGPM deveria ou não deveria ser o indexador para reajustar contrato de locação. Qual que é a sua visão sobre esse aspecto? É possível trocar? Nós ficamos refém aos commodities, né? Você pega essa alta dos materiais, impactou diretamente com o IGPM. Eu acho sim que tem que abrir essa discussão, é que é tudo muito novo, essa situação de um IGPM dessa proporção, mas de alguma forma a gente tem que pensar no equilíbrio e sim voltar a debater. Eu não sou especialista em dizer em questão dos índices. Eu acho que o índice é uma situação que norteia aí os próximos passos do contrato que está escrito. Eu sou muito a favor calma aí, aplicando o valor do imóvel vai estar dentro do mercado? Se já ficar fora do mercado, o índice está errado, né? Então, independente do índice, a gente tem que ajustar a vida como ela é o dia a dia. Então, hoje, se eu aluguei um imóvel em 2019, no final do ano passado, por R$2.000, um apartamento, e agora vai para 2.500, desculpa, o mercado não foi para isso. Por mais que ainda tenha essa procura de alguns imóveis, de casas alto padrão, que antes da pandemia estava um pouco, não estava tão aquecido como está agora, a locação de casas alto padrão aqui na região, por mais que tenha essa busca, não vai mudar o aluguel de 2.000 para 2.500. Então, realmente, temos que rever e temos que aí ajustar esse índice para a vida como ela é no dia a dia, né? Perfeito. Para a gente fechar essa questão dos aluguéis e do GPM, existe um movimento, em 2019 isso ganhou muita atração, de grandes incorporadoras abrirem núcleos, até às vezes empresas subsidiárias, para atuar com locação. A MRV já fez isso, se eu não me engano a Cyrela caminhou nesse sentido também. Você enxerga que isso pode sofrer algum impacto negativo nesse momento, considerando o contexto que a gente está discutindo aqui? E também queria saber, com a proximidade que você tem aí com os loteadores e incorporadores da região, se esse movimento também foi observado nas empresas menores e mais regionais. Depende por qual ângulo você olha esse tema, você tem uma percepção. O mercado de aluguéis aumenta ou diminui? As pessoas estão buscando comprar o seu imóvel ou não? O aluguel por um período curto ou não? Você pega a própria House, a situação com a Vitacom, né? Aluguel sob demanda. Depende por onde você olha, você fala, nossa, minha casa é minha vida, agora Verde o novo programa. Se você pega aqui em Prudente, quando a MRV veio para Prudente, impactou significativamente na casas de aluguéis baixos. As pessoas acabaram, então, comprando os seus imóveis. É uma verdade. Esses imóveis, então, acabou ficando muito fechado, enfim. Quando você traz para uma nova ótica, bom, calma, eu quero realmente comprar um imóvel? Será que eu preciso comprar o imóvel? Será que não é melhor eu alugar por uma demanda que eu tenho hoje, que pode mudar depois? Isso já é uma outra forma de olhar. É bom ter os imóveis para aluguel, sim ou não? Depende. Se você tem um imóvel para alugar, é uma coisa. Se você participa de um pool, é outra coisa. Então, Henrique, depende aqui, tem muitas pessoas nos assistindo, cada uma tem a sua verdade, cada uma tem a forma de olhar o mercado, cada um tem o seu nicho, e essa resposta é o tipo da resposta que pode confundir tudo. Eu vou dizer para você que depende. No meu caso aqui, eu entendo que, uma vez que a gente começou a entender as necessidades de quem busca o imóvel para locação e a gente atende eles, o aluguel é interessante sim para quem quer investir. Agora, se você tem o seu apartamento e nada fez, o empreendimento que está esse apartamento, a incorporação, o condomínio, continua muito caro a taxa de manutenção, o aluguel já passa a não ser tão interessante assim. Então, existe uma movimentação que vai desde os gestores dos condomínios, de colocar, seja portaria remota ou não, trazer algum benefício ou não, isso vai impactar diretamente se aquele produto é interessante para locação ou não, para venda ou não, se vai ter uma aceitação ou não. Não existe receita de bolo, então, né, Lucas?
Ah, não, isso infelizmente essa é difícil. Cada um que buscar o seu espaço vai conseguir ter resultado se for referência naquilo que se propõe a fazer. Seja alugando sob demanda, seja alugando da forma tradicional com diferencial, seja empreendimento buscando inovações, enfim. Perfeito. Vou avançar mais um pouquinho aqui no debate. Tem 3 pontos ainda que eu quero abordar nesse painel. O primeiro deles é a questão dos juros para a contratação de crédito imobiliário. Nos números da BCIP, que é uma associação aí que faz esse monitoramento, vem crescendo nos últimos 5 meses consecutivamente, e em setembro, que é o último dado disponível, teve uma contratação recorde de crédito imobiliário para comprar ou para construir os imóveis, de quase 13 bilhões de reais. Eu queria saber se esse cenário de Selic baixando também as taxas de juros, tem motivado a aquisição da casa própria, dos loteamentos, aí na região de Presidente Prudente. O que vocês têm sentido desse contexto de juros na mínima histórica, né? Se nós tivéssemos mais agentes financiadores fazendo o financiamento da aquisição do terreno com a construção, seria fantástico. Porque aí os incorporadores surfariam uma boa onda de fazendo a venda dos lotes e quem tem essa vontade de construir já para morar resolveria essa situação. Então a gente fica limitado a poucas instituições que fazem esse tipo de financiamento. Mas com as taxas que estão, ainda mais sendo propostas as novas formas de cobrança, poupança mais o indexador, enfim, está trazendo muita gente buscar, despertando o interesse das pessoas em comprar, o que antes não pensava em comprar, e que, por um lado, é muito bom que o mercado está aquecido muito, por outro lado, alguns produtos já estão tendo em falta, já não estamos tendo condição de entregar para quem nos procura. Com isso, acaba a consequência lógica tendo uma valorização, uma mudança dos valores aí dos imóveis. Então, essa taxa, no que diz respeito a quem vende os lotes, teve impacto sim, mas se tivesse a situação de construção no lote utilizando o financiamento com outras instituições, seria melhor. Perfeito. Tem até uma empresa que sempre está com a Smarts nos eventos, que é a Tec Verde Engenharia. Eles têm uma solução bacana. Acho até que vai estar aqui no evento hoje com a gente, vai palestrar na parte final do evento, é o último painel aqui, a Fernanda vai palestrar, mas eles têm, se eu não me engano, uma solução de crédito com uma fintech, que vai exatamente na linha do que você está falando, dessa questão do financiamento. É um gargalo importante ainda para esse segmento, né, Lucas? Se você quiser falar um pouco mais sobre essa questão, fica à vontade. Com certeza. Inclusive, eu percebi algumas empresas de consórcio mudando a forma de atuar para conseguir fazer a venda através de consórcio, para que conseguisse, aí, além da compra e aquisição do terreno, também a construção. Então, essa movimentação, eu entendo que é importante, que quem conseguir trabalhar essa linha para entregar para o cliente na ponta, para aproveitar essa situação de financiamento, é importante. Eu vejo aqui muitas incorporadoras e construtoras se associando com empresas para construir a casa, para vender a solução pronta, então, para não precisar do benefício aí de ficar só nesse agente financiador. Então, a incorporadora tem o lote, alguém constrói e juntos vendem por fulano de tal no financiamento tradicional. Então, que isso aí não é novo, mas eu percebi uma mudança e uma aceleração muito grande nesses últimos dias, nas últimas semanas, para pescar esse cliente que está realmente querendo a casa própria tão desejada. Bacana. Se você é loteador aí na região e sofre com esse problema também, eu deixo aqui a sugestão de acompanhar claro, acompanha o evento inteiro, mas o último painel desse fórum aqui de Presidente Prudente, a Fernanda da Tec Verde, a Fernanda Machado da Tec Verde, vai falar sobre a tecnologia deles e com certeza vai mencionar, se eu não me engano é Tec Home o nome dessa solução de financiamento, aliada à construção no lote. Ô Lucas, tem uma pergunta aqui do Miguel Nunes, está acompanhando a gente. Quais instituições estão financiando terreno mais construção? Ele pergunta. Mais tradicional é a Caixa Econômica Federal. Aí quando eu parto para consórcios, a gente teve algumas experiências com a Embracon, com a Demilar, que elas não faziam com frequência, estava um pouco travado, engessado, e acabaram adequando seus contratos para receber essa demanda. Perfeito. Vou avançar mais um pouquinho aqui, a gente tem 10 minutos aí de painel, um pouquinho mais. Queria falar um pouco sobre hábitos de consumidor, porque
isso é um chavão que já existia antes da pandemia, né? A gente que produz conteúdo para esse mercado frequentemente vê matérias, inclusive do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, de tendências, que o consumidor tem um novo hábito, o consumidor contemporâneo, enfim. Queria saber se você concorda que há um novo hábito do consumidor, do comprador de lote, do comprador de imóvel, se essa mudança se fortaleceu após a Covid-19 e quais características você enxerga como imprescindíveis nos projetos imobiliários atualmente, considerando que as pessoas ficam mais tempo em casa agora do que nunca, né? Melhorar a experiência do cliente, isso é essencial e fundamental. Quando você pega condomínios agora fazendo até mesmo os horizontais, lavanderia compartilhada, antes você via só nos verticais. Hoje você já consegue ver alguns loteamentos trabalhando no que diz respeito aos loteamentos também implantando a lavanderia. Essas situações de que tipo de produto que vai atender melhor essa melhor experiência do cliente, do consumidor. O salão de festa grande ou os espaços gourmets menores? Será que tem que ter mais desses menores ou um grande para atender uma grande festa? Então, cada região tem a sua região e é interessante cada região entender os hábitos do seu cliente e entregar a melhor experiência. A experiência, se a cidade e a região está muito focada em índices de criminalidade, então por que não trabalhar uma experiência que dá uma sensação de segurança melhor, com a portaria mais segura, certo? Se o ambiente é favorável aí para o pessoal de uma terceira idade, por que não propor espaços nas áreas verdes para que tenha esse encontro, para que possa de alguma forma contratar profissionais, até fazer parte já de algum certo pacote, pilates da vida, alguns exercícios, enfim. São coisas que, se você já implanta desde a concepção, é muito mais fácil você trazer pessoas que têm essa vontade de estar no empreendimento e depois até a associação continuar tocando da mesma forma que os incorporadores pensou inicialmente. Legal. O Léo costuma falar isso na abertura dos eventos, é impressionante como isso vai se desenrolando na prática nos eventos. A gente monta uma agenda de tal maneira que os assuntos sejam complementares. E a gente tocou em pelo menos 3 pontos aqui, nos últimos 5 minutos, a questão do financiamento para os lotes, que eu já mencionei até que Verde Engenharia tem uma solução para isso. E agora você falou de experiência do cliente, a gente vai ter também um painel sobre experiência do cliente com o Fábio Corsini da Inovio, e falou sobre o planejamento dos imóveis, dos projetos, dos empreendimentos, que é exatamente o que a Brain costuma mostrar para os loteadores. As oportunidades estão aqui, a demanda está mais voltada para esse tipo de empreendimento, para esse perfil de imóvel. Então é interessante. A gente não combinou nada, né, Lucas? Não foi combinado, nada. Mas é bacana que os assuntos vão se desenrolando e vai batendo com a agenda aqui do evento. O Rafael Pádua, o Lucas, acho que ele chegou um pouquinho depois da discussão que a gente fez sobre o GPM, mas só para não deixar ele sem resposta, se você me permite, eu vou colocar o questionamento dele aqui. Você pode resumir o debate que a gente fez anteriormente. Ele pergunta se alguém pode opinar sobre o reajuste do GPM nos contratos de venda de lotes, com índice acima de 20%. Sei que a gente já falou sobre isso, mas se puder responder para ele não ficar sem um retorno. Não diferente do contrato de locação, também no contrato de venda de lotes, o bom senso deve prevalecer, porque não adianta aplicar esse índice e acabar fazendo com que direcione esse possível distrato. Por outro lado, também a gente tem que entender quanto vale o lote, quanto que vale toda uma situação, porque pode ter havido aí uma valorização do lote que justifica talvez a aplicação não na totalidade, mas parcial. Então, o que eu vejo dos incorporadores e quem trabalha com lotes tem que realmente ter um bom senso. E quem está com lote e está pensando em distratar, pensar muito bem também, porque de alguma forma ele pode estar perdendo aí uma suposta valorização que o mercado tende a valorizar os imóveis até por causa desses aumentos aí que nós estamos tendo nos materiais. Mas, em resumo, é bom senso. Aplicar os 20% quase que não dá para praticar isso na maioria dos casos, mas que seja graduativo, então, que faça um trabalho aí para que vá aumentando ele ao longo dos próximos meses, esse seria o melhor. Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho na pergunta que o Miguel tinha feito, só para avisar, Miguel, em relação ao financiamento do terreno mais construção. O Gabriel Gianni, que é vice-presidente comercial da Capitalis, vai palestrar daqui a pouco. Eu não sei se é logo na sequência, eu acho que é daqui a 2 painéis. Acho que o próximo é o Guilherme da Brain,
e depois vem o Gabriel Gênio da Capitalis. E eles são uma gestora que justamente captam recursos do mercado de capitais e investem em projetos imobiliários, principalmente nos loteamentos, porque são um segmento muito desabastecido pelos bancos, certo, Lucas? Se eu estiver falando besteira, você me corrige aí. É isso mesmo. Beleza. E chegou mais uma pergunta aqui do Daniel Pieretti. Bom dia, Lucas. Quais estratégias podem ser tomadas para aquecer o mercado após essa pandemia? Eu não entendo que tem que ser tomado após a pandemia, já tem que estar tomando desde já. Entender as experiências, eu estou batendo muito nas experiências, mas o que mudou? Mudou a forma de comprar? Mudou a forma de você se relacionar com o cliente? Ele está preocupado em comprar um imóvel, ele está preocupado em resolver um problema dele. A partir do momento que você resolve um problema dele, ele talvez não... Ele acaba... Até eu brinco, eu estou vendendo mais para quem não quer comprar do que para quem quer comprar. Eu entendo o que o cara está precisando, ele vai na minha casa, vê um espaço gourmet na minha casa. Nossa, que bom seria. Mas por que não você já direcionar um produto que você tem, ou uma oportunidade, por que não ver um arquiteto que possa construir numa casa que não tem? Por que não pegar um terreno que dá para fazer um espaço gourmet legal e começar o projeto, então, pelo espaço gourmet, fazendo o evento, vender o lote, é claro, buscando vender o lote, mas direcionado não na casa, sim no espaço gourmet, que são as experiências que as pessoas estão querendo ultimamente. Então, eu não penso que tem que esperar a pandemia para tomar nenhuma atitude, já tem que estar tomando desde já. Perfeito, Lucas. Para a gente fechar aqui, eu gostaria de mencionar também o programa Casa Verde e Amarela, porque ele faz menção na MP 996 ao atendimento habitacional de famílias que habitam zonas rurais. Ele não entra em mais detalhes sobre essa questão, mas é um avanço em relação ao Minha Casa Minha Vida ao prever essa questão do financiamento habitacional para a zona rural. Eu queria saber se a AELO já chegou a debater junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o responsável pelo programa, ou mesmo junto à Caixa, que é o principal agente operador e financeiro do programa. Como é que isso vai funcionar na prática? Se vocês têm mais detalhes em que consiste essa menção à habitação na zona rural. Isso pode ser uma oportunidade para as loteadoras aí também? Com certeza. Todo novo programa tem que ser muito bem debatido, tem que ver as entrelinhas, o que pode melhorar elas, né? Para que de alguma forma a gente ajuste e consiga trazer melhores resultados aí para as incorporadoras, enfim. Eu vejo que o programa Casa Verde e Amarela não só a uma situação de taxas e tudo mais, mas vem fomentar e regularizar um monte de situação que existe nas pendências da própria documentações dos imóveis. Uhum. Eu não sou o melhor especialista, Henrique, no que diz respeito aí à parte documental, e eu não participei dos últimos debates no que diz respeito à Casa Verde e Amarela, eu não estive muito presente. Até confesso que teve um debate bem interessante que abriu um monte de... Quem participou trouxe bastante insights interessantes, mas nesse item eu vou acabar não conseguindo colaborar muito, Henrique. Não, tá tranquilo. Eu entrevistei um advogado, um especialista em direito imobiliário, e para você ter noção de como tudo ainda é muito incerto, e daí a importância desse debate que você até mencionou, nem ele, que é um estudioso das leis, né, das medidas provisórias, conseguiu responder exatamente o que vai acontecer com esse novo programa em termos de habitação rural. Quando eu li a medida provisória, li ali os objetivos e vi esse ponto, falei, pô, que bacana. E perguntei pro advogado, e nem ele conseguiu responder exatamente qual vai ser o rumo. Mas, de toda forma, eu acho que é um avanço, né? Só por mencionar essa questão da habitação rural, deve ser uma oportunidade para as loteadoras. Lucas, a gente está entrando nos últimos minutos aqui do painel. Eu gostaria de agradecer por todas as respostas, as opiniões, pelo tempo que você reservou para participar desse evento, respondendo as perguntas da nossa audiência, e queria abrir o espaço aí para nesses últimos 3, 4 minutos você deixar a sua mensagem final, pontuar o que você espera do mercado aí para os próximos meses, próximos anos, o que você enxerga em termos de oportunidade, de desafios, enfim, contextualizar e resumir tudo que a gente discutiu nessa última hora de debate. Eu vejo, Henrique, que o mercado imobiliário ele pode ser um dos protagonistas aí para a retomada do Brasil. Quando o mercado imobiliário vai bem, na incorporação, na verticalização, seja onde for a construção civil, acaba movimentando todos os braços aí da economia. Então, aquele que for profissional, aquele que entendeu o que o cliente está buscando e conseguir entregar a melhor solução,
vai surfar uma onda absurda. Até eu brinco que o tsunami está vindo. Feliz é aquele que está com a pranchinha pronta, ou que vai conseguir adequar a pranchinha para surfar essa onda. Então, para todos, independentes aí, que quem nos assiste aí, se é de imobiliária, arquitetos, engenheiros, construtoras, incorporadoras, a Elo, ela abrange tudo isso, apesar das pessoas ficar focado muito na 6766, mas a Elo é um braço que envolve todo o mercado imobiliário. Eu digo sem sombra de dúvida que quem tem como propósito fazer diferente para o mercado vai conseguir resultados absurdamente positivos. Perfeito. Lucas, desejo sucesso aí nos seus negócios na imobiliária, e vocês aí na Elo também consigam cada vez mais se aproximar dos problemas e resolvê-los, ajudar a resolver uma série de dores que os loteadores e os incorporadores ainda têm. O mercado imobiliário tem uma importância vital para a economia. E mais uma vez agradeço pela sua disponibilidade, pela participação, esse bate-papo que para mim foi muito prazeroso nessa última hora. Da mesma forma. Obrigado, Henrique. Obrigado, Leonardo. Pode contar conosco sempre aí, tanto nos virtuais quanto físico também. Será um prazer participar aqui de Presidente Prudente de algum evento como esse. Lucas, eu voltei somente para agradecer e para trazer uma última pergunta que chegou de última hora aqui no chat. Eu acho que o Henrique nem deve ter visto. Não vi. Melhor. O Antônio Marcos Rocha fez aqui aos 45 do segundo tempo, ele parabenizou pela condução do bate-papo. E para encerrar, Lucas, eu gostaria de repassar o questionamento dele, que eu acho pertinente. Ele questiona ele gostaria de saber se a Elo já chegou a discutir a possibilidade de condomínio horizontal de lotes e qual poderia ser o gargalo a ser superado para ser colocado em prática. Não. Sinceridade, aqui a regional, nós não trabalhamos, não discutimos como a Elo. Nós temos várias frentes, inclusive o Marcos Rocha, acho que de Prudente, não conseguindo ver. Começamos um bate-papo sobre isso e é importante nós evoluirmos com essas tratativas aí para aplicar daqui para frente, como a Elo. Perfeito, acho que correspondido aí, né, Antônio? Lucas, então, obrigado pela presença novamente, só reforçar realmente o agradecimento do Henrique, um prazer receber você aqui, e quando a gente voltar para Prudente, no físico, se Deus quiser, vai ser um prazer receber você novamente. O pessoal já está aqui no chat, então agradeço a disponibilidade e a presença. Valeu, Lucas. Obrigado, um abraço. Valeu, abraço. Valeu, Rick, pela condução também. Obrigado pela presença mais uma vez. É nóis. Bom evento aí para nós e para todo mundo que está acompanhando. Um abraço. Valeu.